News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro, que vai fazer um balanço dos primeiros 6 meses de governo em 2022. Ricardo Salaro, prefeito de São Manuel, bem-vindo de volta nos estúdios da Hot 107. Olá, Lincoln, Ângelo, é um prazer estar mais uma vez aqui nos estúdios da Hot 107 para a gente poder falar um pouquinho da nossa querida São Manuel, aproveitando aqui a audiência que a Hot tem em toda a nossa região. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ike Fome. Ike Fome é mais que fome, é farmácia, é mercado, é conveniência, é muito mais, é Ike tudo. Frigol é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito, e-commerce para empresas, acesse frigol.com.br. Peça suas compras sem sair de casa através do delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Safra Sul Alimentos. Transformar o básico em divino. Isso é o que nos move. Ao ir ao mercado, prefira a qualidade. Safra Sul Alimentos. Cicobi Crediacilpa. Tenha mais facilidade e comodidade. Abra sua conta digital no Cicobi Crediacilpa através do app Cicobi. TOTUS OS. Com as tecnologias da TOTUS, tudo fica sob controle. Unimed Lençóis Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Isilor Energia e Alimentos, Safra 76, ligados pela mesma energia. Prefeito, na última entrevista nós comentamos sobre as expectativas para 2022. Após a pandemia e que deixa marcas ainda, né? Como você avalia, então, esses primeiros 6 meses de governo em 2022? Está sendo de retomada? Olha, lembrando lá da nossa entrevista de 2021, quando nós conversávamos sobre as expectativas, né, para 2022, nós tínhamos um planejamento feito na Prefeitura de São Manuel que previa a retomada de uma série de ações, né, que a pandemia havia deixado meio de molho, né, e nós conseguimos fazer isso, porque em 2022, apesar das dificuldades, né, e dos enfrentamentos de final de pandemia, não que ela tenha terminado, mas em 2022 a gente tem uma situação já muito mais confortável se comparado a 2021. Mesmo assim, nós conseguimos cumprir todo o planejamento que fizemos para 2021, né? Nós, essa semana, numa reunião de avaliação, a gente lembrava dos 26 contratos de obras que nós assinamos em 2021 e entramos 2022 concluindo os trabalhos iniciados em 2022 e rapidamente começamos a cumprir o plano de ação estabelecido para esse ano, né? Em termos de investimentos, a gente deve agora em 2022 bater os números conseguidos em 2021. A nossa expectativa é firmar até o final do ano algo em torno de 30 contratos, né, de obras e investimentos que são esperados e necessários para a nossa cidade, de tal forma que aquelas expectativas, com o planejamento que foi feito, com o cuidado que a gente faz a gestão financeira da prefeitura, em que pese, né, o aumento das necessidades, né, e dos gastos, principalmente na área da saúde, da assistência social e nos investimentos que precisamos fazer na educação, que hoje é uma das nossas principais preocupações, a gente vai conseguir chegar no fim do ano cumprindo tudo aquilo que nós havíamos planejado para 2022. Dito isso, prefeito Salaro, o senhor acredita que a vacinação e o enfrentamento do vírus deram mais segurança ao município? Mais seguros, né? E certamente mais convictos de que é necessário retomarmos a vida de uma maneira mais normal, né? Não sei se igual a antes da pandemia, mas muito parecida com isso. Não dá para a gente ficar mais protelando as coisas, né? O exemplo disso é que esse ano São Manuel completou no último dia 17 de junho 152 anos. Nós retomamos as festividades para comemorar essa data importante, porque nós não pudemos em 2020 comemorar os 150 anos de nossa cidade, porque nós estávamos no auge da pandemia.
fizemos uma grande festa de Corpus Christi em São Manuel, uma das melhores da nossa história em termos de organização, abrangência, né? Tivemos a visitação de turistas da nossa região, do nosso estado e do Brasil, né? O que deixou a cidade cheia e com muita gente. E apesar de tudo isso, os números relacionados ao processo de contaminação por conta da pandemia, eles se manteram de forma estável, o que demonstra, né, que todo o processo de vacinação, né, a própria maneira como a população hoje, já conhecendo e estando preparada para fazer o enfrentamento da pandemia e desse vírus, né, nos permite dizer de forma muito tranquila que nós estamos, de fato, voltando à normalidade. Claro, com alguns costumes, alguns hábitos modificados, mas já podendo dizer que hoje a gente toca a vida novamente de maneira natural, quase que como nós fazíamos antes da pandemia. Então, eu tenho dito isso, Lincoln, né, para nossa equipe, nas oportunidades que tenho, né, de que a gente precisa daqui para frente enxergar as coisas com naturalidade. Claro, a pandemia nos ensinou muito, nós aprendemos muitas coisas, nós tivemos que mudar alguns hábitos e costumes, mas daqui para frente a vida continua e nós temos que continuar fazendo aquilo que é preciso. E, prefeito, diante desse cenário de mais tranquilidade, de mais segurança, quais são os desafios aí para o segundo semestre? Olha, eu acho que o grande desafio nosso, eu diria que não só para o segundo semestre, mas para os próximos anos, ele reside na educação, né? As questões de saúde, elas foram sendo superadas, né? A nossa cidade, a nossa região, o estado, o Brasil, ele se transforma e se modifica em torno de uma reestruturação na questão da saúde no Brasil, né? Muitas das conquistas e dos trabalhos que foram feitos para o enfrentamento da pandemia ficam e eles vão nos ajudar a vencer os grandes desafios que a saúde impõe para os governos. Mas, passada essa questão mais crítica, o grande prejuízo ficou por conta da educação. Nós estamos acabando agora de receber os resultados, né, da avaliação feita Saresp, o próprio IDEB, que sai os resultados agora também, e na média o Brasil regrediu 8 anos. Essa é uma informação que se confirma nos próximos dias. Vocês vão ter, a imprensa sempre é muito presente nessas questões. Lá em São Manuel nós já temos uma prévia, nós regredimos algo em torno de 4, 5 anos, até um pouco mais em algumas séries. Então o nosso grande desafio é buscar esse prejuízo que a pandemia deixa, né, na educação, em todas as suas etapas, principalmente no Fundamental 1 e no Fundamental 2, né, e fazer com que num curto espaço de tempo a gente possa ao menos voltar naquele patamar que nós já havíamos conseguido em 2019, antes da pandemia. Então eu acho que esse é o grande desafio do país hoje, né? Olhar para a educação de uma maneira diferente, né? Aproveitar tudo aquilo que de bom nós conseguimos colocar nesses 2 anos, porque apesar de tudo isso, houve um aceleramento da introdução de tecnologia no processo ensino-aprendizado, e isso fica de forma consolidada, e isso pode inclusive nos ajudar muito na recuperação daquilo que perdemos, né, por falta desse contato direto do aluno com a escola, do aluno com o professor, do professor com o aluno de maneira presencial, porque nessa fase de aprendizado isso é fundamental. É diferente você fazer um curso de EAD na universidade, até uma pós-graduação, curso de especialização e MBA. Mas quando você está aprendendo o processo de alfabetização, ler, escrever, português, né, literatura, gramática, matemática, ter a presença do professor,
estar dentro da sala de aula é fundamental. Nós perdemos muito nesses 2 anos, então, a meu ver, esse é o grande desafio que nós vamos ter para os próximos anos, né? E esse é também para nós temos isso lá em São Manuel, né? A gente tem discutido muito sobre isso, que o grande desafio nosso vai ser a questão relacionada à educação, porque nós precisamos recuperar o que perdemos e precisamos avançar, porque antes da pandemia nós não tínhamos uma situação onde a gente pode dizer, olha que bacana, né? Não, nós regredimos ainda mais em cima de uma situação que não era nem um pouco de se comemorar. Então eu acho que esse vai ser o grande desafio, né? Nós temos percebido movimentos, né, no governo do estado, alguns movimentos até no governo federal, no sentido de buscar e tentar recuperar não só isso, mas mudar o patamar da educação, mudar o patamar da educação no país, porque é só isso que vai fazer com que a gente seja capaz, inclusive, de enfrentar os outros problemas que aqui nós temos. Prefeito Salaro, agora falando sobre obras, né, que é uma marca do município, né, mas também da sua gestão, e fale um pouco sobre os investimentos em infraestrutura no município de São Manuel. Olha, nós temos investido bastante em infraestrutura mesmo. Aquelas obras que nenhum político gosta de fazer, né, Ângelo? Aquelas obras que ficam enterradas, mas que são de fundamental importância, inclusive para superar desafios que as cidades têm, né? Desafios esses que aparecem principalmente na época das chuvas, né? Na época das chuvas, e a gente tem tido aqui na nossa região, de uma forma geral, chuvas torrenciais que têm causado problemas e estragos nas cidades, né? E muitos desses estragos, eles são causados pela falta de uma infraestrutura adequada para enfrentar volumes mais significativos de chuva. Nós identificamos essas áreas em São Manuel, de um trabalho que começa lá em 2017, e a gente de lá para cá vem fazendo uma série de obras. Em 2021, licitamos 2 grandes obras, né, para resolver problemas crônicos que nós tínhamos na cidade, principalmente na época das chuvas. Essas 2 obras, né, elas foram concluídas agora no mês de maio, uma delas concluindo alguma coisa em termos de terraplanagem agora, mas toda a obra de infraestrutura pronta. Estamos preparando uma licitação para uma terceira obra também de um pouco mais de R$500 milhão para resolver um outro problema num outro ponto da cidade, e fizemos uma série de pequenas obras, né, além de implementar um programa muito grande de zeladoria na parte de bueiros, né, e naqueles locais onde há um direcionamento das águas, né, principalmente onde chega a sujeira, o lixo que a população não acondiciona de forma correta para ir para o aterro. Nós andamos fazendo e modificando, inclusive, a forma de fazer zeladoria nessas áreas na cidade, exatamente para evitarmos e prevenirmos os problemas que as cidades têm, e São Manuel não é diferente na época das chuvas. Então, grande investimento na área de infraestrutura, isso avança. Nós estamos dentro do cronograma que nós estabelecemos para essas obras, até um pouco adiantados. E outras obras que são igualmente importantes na parte de infraestrutura, um processo intenso de revitalização das ruas do município, recuperação de toda a malha viária do município, com grandes investimentos, né? Em bairros que há mais de 30 anos não viam 1 metro de recape asfalto, né? Estamos encerrando agora nos próximos dias o asfaltamento do último trecho de rua urbana no município sem asfalto, né? Vai ficar restando apenas uma área no distrito de Aparecida. Com isso, a gente deixa 100% das áreas da área urbana, dos bairros, né, e da área urbana totalmente pavimentada, e a gente vem fazendo a recuperação da malha viária, né, principalmente daqueles bairros que há muito tempo não recebem isso, porque em muitos lugares a operação tapa-buraco ela já não é suficiente. Então, um investimento muito grande e um trabalho
bastante intenso de recuperação dos equipamentos públicos, principalmente das nossas creches e escolas e também dos nossos postos de saúde. Nós temos um programa onde até meados de 2024 todos esses equipamentos públicos, né? Creches e escolas que nós temos no município, são 13, todas terão passado por um processo de revitalização. Temos 2 UBSs e 5 PSFs, todos na programação, alguns já passaram por reforma, os que não passaram vão passar também, e outros equipamentos públicos de tal forma que nos próximos 2 anos e meio nós vamos ter todos os equipamentos públicos em uso na cidade terão passado, pelo menos nesses 4 anos e meio, 5 anos, por um processo de revitalização para melhor poder atender a população de São Manuel. Então, muita obra. Nós temos um governo estadual que, nesse aspecto, implementou um modelo de municipalismo que permitiu a chegada de recursos aos municípios do interior do estado, né? Um governo estadual que fez a lição de casa, promoveu todas as reformas e, com isso, pôde, nos anos de 2021 e 2022, atender grande parte da demanda dos 645 municípios do estado de São Paulo, e São Manuel soube se aproveitar disso também, porque nós tínhamos lá uma carteira de projetos prontos e fomos, à medida que fomos apresentando para o governo do estado, fomos tendo os nossos convênios entabulados, e a gente então tem também no município muitas obras sendo realizadas com recursos do governo do estado, né, que tem ajudado não só São Manuel, mas todo o interior do estado com muitos recursos, coisa que há muitos anos não acontecia. Então, momento bom, uma fase boa do município. A gente percebe que a população tem se engajado nesses movimentos. Um exemplo disso é que, na média, a gente tem na região nossa aqui um pouco mais de 30% de inadimplência no pagamento dos IPTUs. Nós acabamos de fechar agora o semestre, e São Manuel, a inadimplência de IPTU hoje está na casa de 10%. Eu acho que isso é reconhecimento da população de que os recursos públicos estão sendo bem investidos, e investidos naquilo que ela deseja que esses recursos sejam investidos. Prefeito, e por falar em obras, uma muito esperada é a construção das 400 casas populares. Qual que é a situação de momento? Quais os próximos passos, prefeito? Essa semana nós tivemos uma reunião com a empresa vencedora do certame licitatório para essas 400 casas, né? Eles apresentaram o projeto, como as casas vão ficar distribuídas, né, no terreno, e agora esse processo ele vai cumprindo o trâmite legal de licenciamento, GRAPOAB, CETESB, premissas da própria Sabesp, né? E os projetos começam a ser apresentados na prefeitura para serem aprovados. A expectativa da empresa é que se consiga as certidões e a conclusão desse processo até o final deste ano, até dezembro, com início previsto para as obras no primeiro trimestre de 2023. Prefeito, hoje é dia 14 de julho de 2022 e começa a Festa do Peão em São Manuel. Fale um pouco sobre esse evento e a importância para o município. Bom, um evento muito esperado, até porque há 2 anos que ele não se realiza, né? Nós tivemos um grande evento em 2019, 20 e 21, por conta da pandemia, nós não pudemos fazer a nossa Festa do Peão. Retomamos isso agora, né? Serão 4 dias de festa, como você disse, começa hoje e domingo. Então, o dia da abertura e o dia do fechamento, né? A entrada é franca. São shows que são patrocinados e pagos pela Prefeitura Municipal, porque esta é uma festa privada, a Prefeitura é uma parceira. Então, na abertura e no fechamento, nós ficamos com os shows exatamente para que o samanuelense ele possa, mesmo aquele que nesse momento não tem condições, ele possa participar de forma intensa da festa.
Pois quinta e sexta são shows pagos, né? Mas dentro de um limite de preço. A Zara, que organizou isso, colocou lá o tal do ingresso solidário, né? R$50 para entrar, mais 1 quilo de alimentos, que serão destinados ao longo dos 4 dias, tanto para o Hospital da Casa Pia São Vicente de Paula, como o Abrigo Pousada da Colina. Então, esse é um evento que tem um aspecto social importante para nós também, mas acima de tudo que traz e movimenta a região, né? Porque ele faz parte do calendário turístico da nossa cidade e faz com que isso também mexa de uma forma mais intensa na economia local, principalmente movimentando o nosso comércio. Então, uma expectativa muito boa, uma grade bacana de shows, né, para todos os públicos, desde a moçada até as pessoas que com um pouco mais de idade, mas que gostam de curtir uma boa música, poderão estar lá no recinto Mário Covas, começando hoje com o primeiro dia, depois amanhã, sábado e domingo, de tal maneira que são 4 dias de festa em São Manuel, como forma até da gente poder de fato comemorar essa retomada e essa virada de tempo, né, deixando para trás um pouco de todo aquele sofrimento que a pandemia nos impôs, né? Salário, no dia 17 de junho, nossa querida São Manuel, onde temos uma ótima audiência, agradecemos aí essa ótima audiência, completou 152 anos. Como que é São Manuel hoje e como será São Manuel de amanhã? Olha, São Manuel passa nesse momento por uma grande transformação, né? Eu diria uma grande transformação política e social, né? Nós vínhamos, né, com a nossa cidade sendo conduzida politicamente nos últimos 30 anos, de 2016 para trás, por 2 grupos políticos. Acho que esses grupos, cada um deles fez o que pôde pela cidade, mas nós precisávamos, e São Manuel merecia muito mais, né? E de 2017 para cá, a gente impõe um outro ritmo para São Manuel, né? Com uma proposta não de mudança, mas de transformação do município, né? Preparando o município para o futuro, né? Criando condições de infraestrutura para que ele possa receber investimentos e com isso avançar e crescer em termos de qualidade de vida para os samanuelenses que lá residem, né? Nós colocamos como meta trazer São Manuel para uma condição de protagonismo regional novamente. Se a gente for olhar a região de Botucatu, né, São Manuel dentro do Polo Cuesta, né, na nossa micro-região, 13 municípios, nós somos o 2º município mais populoso depois de Botucatu. Acho que tem também aí um pouco de obrigação da nossa cidade de ocupar esse espaço na região, né? Até porque somos uma comarca, muitas coisas que acontecem em São Manuel são extensivas aos municípios de Areiópolis e Pratânia, e São Manuel precisa cumprir o seu papel de comarca e cumprir bem, né? Então, acho que ao longo desses 5 anos, São Manuel conseguiu avançar, recuperar esse protagonismo, né? Se reposicionar novamente em termos regional, porque hoje não dá para os municípios ficarem olhando para o próprio umbigo, as coisas precisam ser construídas em parcerias, os municípios precisam discutir mais aquilo que é comum e trabalharem juntos naquilo que é comum para beneficiar as suas populações. São Manuel adotou isso como uma premissa, como uma doutrina, e nós avançamos bastante. E São Manuel hoje é uma cidade que está preparada para receber novos investimentos, né, nos nossos distritos industriais. Nós temos um distrito industrial 2 lá, que é uma joia rara no interior. Ângelo, nós acabamos de lançar os vídeos institucionais do município, né, foram... É uma primeira peça institucional, ela foi produzida em português e inglês para a gente inclusive poder divulgar São Manuel fora do país, né? E isso tudo com olho no futuro, né? Com olho no futuro. Mas o futuro não se constrói, né,
se você não tiver um presente muito bem planejado, um presente muito bem conectado com as necessidades da população e com os movimentos que nós temos no nosso país do ponto de vista econômico, social, ambiental, para que o município esteja nessa mesma toada e considerando todas essas coisas na sua forma de planejar hoje, no presente, aquilo que ele vai fazer no futuro, mas já fazendo hoje no presente aquilo que vai nos dar condições e alicerce para um futuro melhor. Então a expectativa é muito boa. Nas nossas reuniões de avaliação com toda a equipe nossa na prefeitura, nós sempre primamos por avaliar o nosso desempenho, os resultados, corrigir aquilo que a gente precisa avançar, mas a gente tem conseguido, dentro daquilo que nos propusemos, no compromisso que temos com a população de São Manuel, cumprir todos os compromissos, e nós vamos entregando tudo aquilo que foi pactuado e que está formalizado num plano de governo. Foi assim de 2017 a 2020 e está sendo assim de 2021 até 2024. Porque cumprindo tudo aquilo que nós estudamos e planejamos para fazer para a nossa cidade, seguramente a gente vai estar colocando São Manuel na rota do futuro, e principalmente deixando o nosso irmão, a nossa irmã samanuelense cada vez mais esperançoso e orgulhoso da cidade onde mora. Certo. Gostaríamos de agradecer a presença de Ricardo Salaro aqui em nossos estúdios. Prefeito, estamos sempre de portas abertas e sempre um prazer recebê-lo em uma conversa sempre de alto nível, Lincoln? Sim, claro. E sempre que puder, venha para os estúdios da Rota 107 para trazer boas novas e essa pluralidade, que São Manuel acaba efetivando diante dos seus cidadãos, das pessoas de bem, e essa forma de conduzir também a cidade numa administração séria e, com toda certeza, também muito bem vista, pela comunidade de São Manuel. Prefeito Salaro, mais uma vez, muito obrigado. Considerações finais, prefeito? Muito obrigado, Ângelo, Lincoln, a Rota 107, e tem uma audiência muito grande lá em São Manuel. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Me sinto bem nessa rádio, para poder falar um pouco dessa cidade que a gente ama, aonde a gente tem nos últimos 5 anos e meio dedicado o melhor que temos para que São Manuel continue tendo uma posição de destaque, mas acima de tudo que seja sempre uma cidade querida, não só pelos samanuelenses, mas também por toda a nossa região, onde nós temos as nossas cidades irmãs e vizinhas, em especial aqui Lençóis Paulista, que abriga essa rádio que tem um carinho especial por toda a nossa região. Muito obrigado a todos vocês, nós estamos lá sempre à disposição. Recebemos hoje no Hot News Entrevista o prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.